braços e louvou a Deus e disse, versículo 29, agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Versículo 33, e José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe, eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta que tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua, e era viúva de 4, e não se a Deus, sobrevindo, ela dava, falava dele a todos. O registro, e por sinal, o único livro em que mensura este episódio é o livro de Lucas. Essa história é de um homem anônimo, um homem que, no que tange, no que diz respeito ao cristianismo, ele teve a menor ou quase nenhuma expressão. Ele talvez não tenha tido a oportunidade, porque ele já moribundo, ele está já ir dormir com o Senhor, mas ele recebeu uma revelação do Espírito. Ele não partiria para a eternidade sem antes ver o Cristo de Deus. Os Escritos falam muito pouco acerca deste homem, tamanha é a sua anormalidade. É tão pouco que se fala sobre esse homem. Eu queria falar para a igreja que Deus, Ele ama a todos nós, mas Ele tem um cuidado especial com os anônimos, com os pequenos. Eu quero fazer a primeira aplicação nessa noite para a igreja e dizer que um dos predicados fundamentais para que nós cresçamos, quer na graça, no conhecimento, quer no nosso ministério, na nossa vida, na nossa caminhada com Cristo, é fundamental que entendamos uma coisa: devemos nos fazer o menor da casa de Israel. Devemos não vestir a roupa da humildade, mas devemos ser humildes, e se não o somos, devemos pedir ao Espírito Santo que assim faça-nos humildes, mansos e piedosos. Louvado seja Deus. Este homem, então, ele era um homem que eu tenho certeza, apesar de que não encontrei nenhuma informação sobre a biografia dele, mas ele, por ter tido uma revelação do Espírito Santo, e ele viver como vivia no templo, ele não morava no templo, ele vivia intensamente no templo. Sabe por quê, querido? Porque quem tem o Espírito Santo, ele ama estar no templo, ele ama estar na casa do Senhor,
eu quero fazer a segunda aplicação nesta noite deste texto. Se você é uma pessoa que você vem para a igreja e quando já passa uns 5 minutinhos do horário normal, aí você já começa a dar um comichão no pé, aí você olha para o relógio, você olha para o celular. Sabe o que é isso, irmão? É um dos reflexos da ausência do Espírito Santo na tua vida, porque o crente, irmão, que ele é cheio do Espírito Santo, quanto mais ele está na casa do Senhor, quanto mais ele está no templo, quanto mais ele está na presença, mas ele quer estar. Irmão, eu quero dizer para você que ainda não está dentro dessa esfera do Espírito de Deus, irmão, busque a Deus e peça para que Deus lhe dê esta graça. Eu olho para meus filhos, eles respiram oração como se fosse um oxigênio para a alma deles. Eu olho para minha esposa, ela respira, né? A minha família respira oração como se fosse um oxigênio. E o que é isso, irmão? É conselho, é ensinamento também, mas isso é joelho. Isso é joelho no chão buscando o Espírito de Deus. Isso é joelho no chão, é vida no altar, irmão. É se pautar na palavra de Deus, principalmente ali no Salmo 128, que diz que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Há uma promessa para este homem. Esta palavra diz assim: olha, e a sua esposa será como a videira frutífera ao redor da tua casa. Hoje não queremos mais a mulher como uma videira frutífera, porque hoje está muito difícil, né, para a gente colocar filhos no mundo. Antigamente era uma honra um pai ter muitos filhos. Hoje não é mais. Mas louvado seja Deus. Esse texto diz na parte B que também seus filhos serão como rebentos de oliveira. Eu olho para meus filhos, eu olho para minha família, até para aqueles que não são tão fervorosos, mas eu olho para a minha família e vejo quão bom é ter a presença, quão bom é estar em contato com o Espírito Santo diariamente, quão bom é obedecer a Deus. E aí a gente vê o reflexo não no bolso, mas a gente vê o reflexo nos filhos, na esposa, no lar, na nossa vida profissional, na nossa vida ministerial, né? Hoje eu vi duas pessoas, fui visitar uma pessoa, a nossa costureira, seu esposo foi acometido de um derrame, mas tudo foi falado que iria acontecer, né? E aí quando nós fomos lá na casa da nossa costureira, por sinal costura maravilhosamente bem, viu? Nem dá para dizer que é costureira de bairro. E lá eu pude fazer uma oração pelo seu esposo, e logo mais eu saí da casa dela. Quando nós dobramos a esquina, eu vi um outro senhor com derrame numa cadeira de rodas. E aí eu me lembrei, eu olhei para esses dois homens e vi o quanto a ausência do Espírito de Deus causa-nos grandes e grandes prejuízos, né? Aleluia, louvado seja Deus. Simeão, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Simeão, ele teve também a revelação de que viria alguém que seria maior do que João Batista e que seria o enviado de Deus para causar, né, irmão? Jesus causou, né, como diz hoje, né, na linguagem do mundo atual. Ele causou de tal forma que a sua fama se perpetua ao longo dos séculos. Eu queria poder lembrar daquilo que muitos disseram, como John Lennon disse que o cristianismo, ele iria se acabar. Eu quero chamar a Emanuele aqui, eu preciso falar isso. Vem cá, Emanuele. Emanuele ou Yander, vocês que sabem bem essa história, eu não consigo me lembrar. Pode vir, filha, quero que você fale aqui, você vai fazer parte daqui desta pregação. A Camila Barros diz que alguém falou que a Bíblia é uma coisa assim, fala para mim.
A Bíblia é algo irrelevante. Não, que a Bíblia tem um certo escritor que disse que a Bíblia ia se acabar e que ele escrevia muitos livros e a biblioteca dele depois virou um grande acervo de Bíblias. Sim, eu não me recordo o nome do moço que falou isso, mas alguém perguntou para ele o lugar onde a Bíblia estava, se embaixo, no meio ou em cima, se haveria problema de ela ficar embaixo na biblioteca. Ele disse que não, pois ela seria a base de tudo. Se ela estivesse no meio, seria o centro de tudo. Se estivesse acima, ela sempre está acima de tudo. Então, em qualquer lugar que a palavra de Deus chegar, ela sempre vai surtir um poderoso efeito. Mas teve outras questões. John Lennon falou que o cristianismo iria acabar, ou que eles seriam mais famosos do que o próprio Cristo, né? Eles morreram, a fama deles acabou, mas a fama de Jesus continua, né, irmãos? Ele é eterno. Simeão, ele era um profeta. A Bíblia não diz qual que era a função dele no templo. Ele não era um sacerdote, mas ele, por dedução, por ter tido a revelação, porque, irmão, só tem a revelação do Espírito Santo, ou quem é profeta, ou quando o espírito de profecia desce sobre a tua vida. Quando não tem profeta na sua ausência, Deus ele usa quem ele quer, porque o espírito de profecia vem de Deus, né? Digamos que não tivesse o pastor Ian, eu não tivesse a bispa aqui, e Deus quisesse falar diretamente com você através de uma profecia na boca de um homem, ou seja, querer se materializar em um corpo físico, né, irmãos? Ele usaria qualquer um, irmãos, pela necessidade. Simeão, ele era um profeta, e ele viu que Jesus viria ao mundo, mas ele fora prometido para ele que ele não partiria para a eternidade sem antes que visse o Cristo de Deus. Alguém sabe me dizer o que significa a palavra Cristo? Cristo significa o enviado, sofredor e mártire de Deus na terra. Esse é o Cristo. Então, conta a história que depois que Maria sai do resguardo, naquele tempo não se chamava resguardo, se chamava período da purificação de uma mulher. A lei de Moisés, ela era uma lei que segregava, ela era uma lei que ela punia de forma drástica, ela era uma lei que ela subestimava as mulheres, e as mulheres naquele tempo, quando tinham bebê, elas eram consideradas impuras por duas razões: uma pós-parto e outra quando suas regras viriam todo mês. Elas eram proibidas de entrar no templo, porque elas estavam ali então passando por aquele processo natural da vida. Maria, quando ela sai desse período, né, que ela passa pelo resguardo, ela leva então juntamente com José o menino Jesus até o templo, porque era e ainda é até nos dias de hoje um costume e até algo que é de suma importância, é apresentar os nossos filhos para a Deus no templo. Esta é uma incumbência que foi dada para os sacerdotes. Após então Jesus ter sido circuncidado, ele vai ao templo e lá ele é apresentado para Deus. Então Simeão, ele olha para Jesus ainda bebê e diz: Senhor, agora tu podes me levar, porque agora eu sei que a revelação que tu me deste se cumpriu, de que eu não partiria sem antes ver o Cristo de Deus. Agora, o que é curioso, irmão, é que tinha uma outra pessoa no cenário dessa história aqui, chamada Ana. E quem era essa Ana? Aquela cananeia? Não, irmão. E quem era essa Ana? Aquela do Antigo Testamento, irmão? Não.
Esta Ana, apesar de ser uma mulher de avançada idade, de 84 anos, não era nem a Ana cananeia, e nem era a Ana mãe do profeta. Não, irmãos, esta era uma mulher que viveu 7 anos com seu marido, e após esses 7 anos, ele morreu, e ela ficou viúva. E esta mulher, irmão, ela tinha a sede, ela tinha a vontade exagerada e exacerbada de estar na presença. Olha, veja como o Espírito Santo, ele está falando hoje sobre nós buscarmos a presença de Deus, nós buscarmos mais o Espírito Santo neste ano, irmão, porque eu creio, irmão, que tem muitas promessas que o Senhor quer cumprir em nossas vidas, mas que já foram decretadas no céu, mas a nossa ausência de busca pelo Espírito Santo está impedindo que estas bênçãos venham até as nossas mãos. Está dependendo mais de você do que de Deus. Tem coisa que o Senhor tem pressa para entregar, mas Ele não vai entregar para você se você estiver de qualquer jeito. Aí culpa-se o profeta, aí quer se sair da igreja, aí já não é mais crente, aí troca de igreja, né? Eu vou trocar de igreja, porque o que Deus falou, prometeu para mim, ali naquela igreja, não cumpriu este ano. Olha, irmão, quando Deus usa um profeta, não quer dizer que a tua bênção está 100% garantida, não. Quando Deus usa um profeta, Ele está apenas mostrando o que Ele pretende fazer na tua vida, mas cabe a ti te manter firme na presença do Senhor, corrigir os teus erros, aparar as arestas, para que a promessa de Deus se cumpra na tua e na minha vida. Requer a presença, tem que ter mais a presença, tem que buscar mais o Espírito Santo esse ano, tem que largar mais os maus hábitos, tem que deixar o teu eu, o relativismo que tu tens pensado de lado, e te pautar nos ensinamentos que Deus assopra na boca do teu pastor, dizendo o que tu tens que fazer. Porque, irmão, o ser humano, ele tem um defeito, um dos defeitos, chamado egocentrismo. O que é o egocentrismo? Vai no médico, o médico nunca para de estudar, né? Quantos anos estuda um médico para se formar em clínico geral? 6 anos? Irmão. Mas aí depois tem que fazer 2 anos de residência no hospital, não é verdade? E lá não para de estudar, 8 anos, né? Aí, de repente, ele entende que ele quer ser um especialista, digamos, só um exemplo, cardiologista. Aí ele vai estudar quantos anos mais? Pelo menos mais uns 4, né? Pelo menos mais uns 4 anos. Então ele passou 12 anos estudando, e continua estudando, porque vão surgindo novas patologias, enfermidades, vírus, enfim, né? Aleluia. E aí você vai ao médico, você pede que o médico lhe consulte, faça os exames, ele diz, dá o diagnóstico, escreve num pedaço de papel o que você tem que fazer, mas aí você pega aquela receita, põe no bolso, chega em casa e diz assim: não é bem isso que eu vou fazer, isso aí está errado, eu não vou tomar esse remédio, eu não vou fazer isso, olha, isso aí não pode ser. Sabe o que é isso, irmão? Isso é egocentrismo. É subestimar o conhecimento de alguém que estudou 12 anos. Pastor, onde o senhor quer chegar? Calma, você vai entender. A outra coisa que o egocentrismo faz em nossas vidas é a gente sempre imputar os nossos erros para outros, né? Eu não vou nem entrar aqui nisso, porque eu tenho uma série de exemplos que tipificam melhor, né, este comentário. Não. Mas outra coisa que nós temos, irmão, é que nós achamos que sempre fazemos melhor do que os outros, né? E não, porque olha, quer um exemplo? Quando a seleção brasileira está jogando, rapaz, que esse cara treina todo dia, o técnico foi um ex-jogador consagradíssimo, ganhou vários campeonatos, né? Alguns deles até várias copas, né? Sei lá, né?
E aí ele está treinando aquele time, de repente alguém lá em casa, ou até mesmo em público, não sabe jogar, só sabe cair. É porque esse técnico é isso, é aquele. Irmão, todo mundo quer saber mais do que o médico, mais do que o técnico. E me perdoe a pouca modéstia, mas, irmão, quem entende de Bíblia, irmão, é pastor, irmão. Quem entende de Bíblia, irmão, é quem vive todo dia, que tem relacionamento com o Espírito Santo. Então, se o homem de Deus e a mulher de Deus disser que é para você falar algo, testificou com o Espírito Santo que está na tua vida, obedeça, não relativize, porque isso é impedimento para que as promessas se cumpram na tua vida. É verdade. E aí você vai prorrogando os anos, vão se passando os anos e as promessas não se cumprem. Agora, esta mulher, Ana, ela era o que, irmãos? A Bíblia diz que ela era uma profetisa. Ela era uma profetisa. Você vê como que Deus ama, né, os profetas, né? 2 profetas no dia da apresentação de Jesus no templo. 2 profetas, né? Uma mulher e um homem. Agora, meu querido e minha querida, eu quero aqui extrair uma revelação desse texto para a tua vida. As pessoas dizem que quem tem promessa não morre, verdade, não morre. Porque quando a promessa ela é de Deus, irmão, ela se cumpre na tua e na minha vida. Se você tem promessa de Deus, se a tua promessa não foi de qualquer um profeta de Araque, se a tua profecia não veio da carne, se a tua profecia não veio do inimigo, porque a profecia tem 3 fontes: carne, inimigo e Deus. Todas 3, dessas 3, uma se cumpre, que é a de Deus. Se esse profeta que falou para ti que tu tens algo para receber, creia, irmão, porque quem tem promessa de Deus não morre. O profeta Simeão, irmão, eu vou chamar de profeta. A Bíblia diz que ele era um homem que ele vivia ali no templo, ele era cheio do Espírito Santo. E quando você vê aqui no texto, o Espírito que a Bíblia menciona está com letra maiúscula. É o próprio Espírito, ele foi guiado pelo Espírito, não pelo seu Espírito, né? Não, porque nós somos corpo, alma, mente e Espírito, né? Nós somos corpo, alma e Espírito. Não foi o Espírito do profeta, foi o Espírito Santo. O Espírito de Deus o levou até lá o templo. Para quê? Para cumprimento de promessas. É importante você estar no templo. É importante você vir ao templo. É importante você dar crédito para o que é dito no templo, porque é no templo que se cumpre as mais copiosas promessas de Deus. Hoje era para estar cheio aqui. E por que não vieram? Porque estão deixando o próprio eu nortear suas ações, não é? Eu não preciso de ir para a igreja, eu não preciso. Irmãos, o próprio Deus pediu que Moisés fizesse uma tenda para que ali ele fosse adorado. Qual é a razão de nós irmos ao templo? Qual é o motivo? Somente para adorar a Deus? Não, adorar a Deus se adora em todo lugar. Nós vamos ao templo, irmão, porque a Bíblia diz que aonde tem 2 ou mais, o Espírito Santo está presente. Nós vamos ao templo para pegar reforço de oração. Nós precisamos ir ao templo, irmão, para poder estarmos cobertos com a oração do nosso sacerdote.
Nós temos que ir ao templo, irmão, porque nós precisamos ter um pastor. Aleluia. Olha para onde a minha pregação está indo. Ah, eu não preciso de pastor. Deus está falando com alguém, irmão. Precisa sim, irmão. Até Deus precisa de nós. Ah, pastor, Deus não precisa de nós, Ele é autossuficiente, Ele é soberano. Não, é verdade. Deus, Ele precisa, Ele só não depende, porque o dia que alguém disser, eu não vou pregar a palavra, Deus vai enviar alguém, irmão. Eu não vou mais louvar naquela igreja, Deus vai enviar alguém. Eu não vou mais varrer a igreja, Deus vai enviar alguém. Porque Deus, Ele não depende, mas Ele precisa. Ele precisa, e nós precisamos de Deus, mas nós precisamos do pastor. Ah, pastor, mas eu não penso assim, porque eu tenho uma conexão direta com Deus. Presta atenção aqui, olha para mim. Você pode observar que toda ovelha que não tem pastor, ou ele anda com uma patinha machucada, o pelo queimado, né? Ou é cego de um olho, ou é magrelo. Mas não é magrelo, está entendendo a minha metáfora, né? Sabe por quê, irmão? Porque Deus, Ele fez a comida, não fez? Mas se não tiver quem cozinhe para te comer, ainda mais quando você é criança, se não tiver quem traga o pratinho, a papinha para dar na tua boca, porque para Deus nós somos vistos como crianças. A tua idade não é 40, não é 50, não é 60, não é 23, não é 21, a tua idade é do dia em que tu aceitou a Cristo, que tu te fizeste filho de Deus. Eu vejo pessoas aqui que têm uma idade avançada como eu, mas só tem poucos anos na presença. Eu ainda sou um jovem, irmão, para Deus. Eu ainda estou comendo comidinha na colher. E quem é que coloca comida para as ovelhas, irmão? Quem é que fez a comida? Deus. Qual é a comida? A palavra de Deus. Essa é a comida, é o pão. E quem é que coloca a comida, irmão? O pastor, né? É o pastor que coloca a comida. Então, essa história de dizer, eu não preciso de pastor, eu não preciso ir à igreja, eu me conecto direto com Deus, eu creio em Deus, eu leio a Bíblia, eu louvo em casa. Não, irmãos, não deixe isso, é um diabo enganando você. Você tem que vir para a igreja para confundir o teu adversário. Vem para o culto, né? Vem pegar a bênção de Deus através das mãos do teu pastor, do teu sacerdote. E a terceira coisa, irmão, nós precisamos vir ao templo. Sabe por quê? Outro dia eu ouvi meu filho falando algo que eu já sabia há muito tempo e não me lembrava. Quando nós começamos de forma repetitiva fazer orações em um determinado lugar, naquele lugar a Bíblia diz que se forma um altar, e aonde se forma um altar, os anjos passeiam ao redor daquele altar, irmão. Aleluia. Quando você vem ao templo, que você cria esse hábito, bom hábito de vir à igreja, você então cria um altar específico. Esta cadeira que você está, ela passa a virar o teu altar. Ela passa, irmão, a virar o teu altar. Simeão vivia no templo, Ana vivia no templo. Olha que coisa linda. Simeão e Ana viviam no templo. O Espírito Santo não quer falar aqui apenas de revelação, mas Ele quer falar também de nós estarmos no templo, de nós virmos para a igreja. Amém, irmãos? Nós precisamos, nós necessitamos. Toda ovelha que não congrega, ela é fraca. Ela é fraca. E tem outra coisa, hein, irmãos? Quem não é visto não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado. Irmãos, todo dia eu oro. Amanhã é dia de eu jejuar pelas nossas igrejas, todas as igrejas. O diabo manifestou lá em Brasília e disse que ia fechar nossas igrejas lá de Brasília. Eu vou fechar todas essas igrejas. A primeira que eu vou fechar é a Campeões da Fé. Foi? Ele disse, vamos ver, capeta, demônio, quem é mais forte? Se é tu ou o Deus que eu sirvo. E diabo, ele não tem medo da chave do teu carro, não. Tu pode andar numa SW4 como anda meu filho aí, de 500 mil.
né? O diabo ele não tem medo da chave do carro do meu filho, tem medo da unção que está na vida dele. O diabo tem medo, irmão, é quando tu diz assim, eu vou jejuar. Quando tu diz eu vou jejuar, ele já vai batendo em retirada. E eu oro, irmão, todo dia eu oro por essas igrejas. Todo dia eu oro pela tua vida. As ovelhas do meu filho são como minhas ovelhas. Vocês são filhos na fé dele, mas para mim são meus netos, na fé. Irmãos, nós precisamos. E é o pastor que vai dobrar o joelho dele todo dia pela tua vida. E aí você vem aqui dar um testemunho e você diz assim, olha, eu orei. Verdade, a tua oração ajudou, claro, lógico. Mas o pastor que está sentado bem ali disse, Jesus, tu é fiel. Eu orei por esta vida, olha aí, Jesus, tu está fazendo, né? Aleluia. Para o pastor de orar para ver como é que fica a igreja, né? Mas você vai continuar orando, vai sim. Mas se o pastor parar de orar, né? Aí, irmão, o negócio fica feio. Então você que está aqui e que diz que não precisa de pastor, Deus está dizendo para você, está errado. Queira estar no templo, como vivia Simeão e Ana. Eles tiveram a grande oportunidade de ver o dia em que Jesus foi apresentado para o próprio Deus, aquele que o enviou, amém? E aquilo que eu não pude transmitir, que o Espírito Santo fale mais alto, e que estas palavras sejam entesouradas no teu coração, e que elas sirvam como regra de fé e base para os dias bons, mas também para os dias maus, né? Quero passar para o meu filho de volta o microfone, ele vai pedir as ofertas, e eu creio que as minhas filhas vão louvar aí no ofertório, amém? Muito obrigado, e que Deus continue.